Olá a todos! Este é um projeto de iniciação científica desenvolvido no âmbito do programa ProCiência 2025 do Ecossistema Anima. E o tema da nossa pesquisa é Usando a Ciência Cidadã para caracterizar a biodiversidade do Parque Estadual da Baleia. Os autores dessa pesquisa são compostos por mim, Larissa, pelos demais integrantes Kleber e Túlio e pela nossa orientadora Marina Portugal. A ciência cidadã vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil para levantamento de biodiversidade através do auxílio dos cidadãos, o que corrobora tanto na produção de conhecimento científico quanto na interação entre os pesquisadores, cientistas e sociedade. Através da ciência cidadã, é possível de se fazer registro de espécies por meio de várias plataformas colaborativas, e dentre elas, o iNaturalist, que foi a nossa plataforma escolhida. Essas plataformas colaborativas garantem um acesso aberto, fortalecem a ciência comunitária e também ajudam na geração de dados para levantamento e monitoramento de espécies locais, inclusive em unidades de conservação, como é o caso dos parques e o nosso foco de estudo. Dessa forma, este estudo teve como objetivo estimular registros de biodiversidade no aplicativo iNaturalist e utilizá-los como fonte de dados para caracterizar a biodiversidade do Parque Estadual da Baleia e seus arredores. Essas informações podem ser úteis futuramente para auxiliar em estratégias de conservação do parque e da mata. Para a nossa metodologia, nós desenvolvemos uma pesquisa descritiva e participativa e escolhemos a plataforma do iNaturalist para realizarmos a coleta dos dados de biodiversidade. Escolhemos o Parque Estadual da Baleia em conjunto com a região da Mata da Baleia, que estão localizados na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o desenvolvimento dessa pesquisa, durante o período de abril a agosto de 2025. Fizemos a delimitação da área de estudo no iNaturalist através do software QGIS e criamos o projeto intitulado Biodiversidade do Parque Estadual da Baleia e Mata da Baleia. Realizamos também 11 blitzes de biodiversidade para que pudéssemos divulgar e dar instruções de uso do aplicativo para as pessoas que frequentavam o parque. A primeira e última blitz foram realizadas ao longo de caminhadas com várias pessoas pelas trilhas que existem no parque, e nós conseguimos abordar cerca de 196 pessoas ao longo dessas 11 blitzes. Colocamos alguns critérios de análise para a coleta dos dados e acompanhamos somente os registros que eram verificáveis, ou seja, os registros que possuem uma data de registro válida, as coordenadas de onde foram registrados, se possuíam fotos ou sons dos organismos observados e que não são cultivados ou estão em cativeiro. A partir desses registros, tentamos fazer a identificação até o nível de pesquisa, que é quando o registro é validado por outros usuários e especialistas da plataforma, e aí sobem para o banco de dados mundial do aplicativo. Como exemplo na imagem que um dos integrantes fez o registro e sugestão de uma espécie de aranha, e logo depois 2 usuários vieram para validar se realmente era aquela espécie ou não. Quando a espécie consegue 2/3 de aprovação com mais alguns critérios da plataforma, ela passa a ser nível de pesquisa. Das espécies catalogadas no parque e na Mata da Baleia, conseguimos atingir 184 observações a nível de pesquisa. Identificamos 92 espécies, sendo 46 espécies de plantas, 28 espécies de insetos, 4 espécies de aranhas, 10 espécies de aves, 1 espécie de fungo e 3 espécies de mamíferos. Além dessas espécies, nós também tivemos registros de anfíbios e répteis, mas que não foram validados em nível de pesquisa ainda. Também tivemos a ocorrência de equinos, cachorros e um felino, mas desconsideramos por serem espécies domésticas. Aqui trouxemos parte da tabela com alguns grupos de animais registrados a nível de pesquisa, mas vou deixar o link da tabela completa também. Algumas dessas espécies registradas ocorrem tanto no Baleia quanto nos parques vizinhos, como o Parque Municipal das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, e foi o caso de algumas aves, mamíferos e aranhas. Algumas outras espécies que foram relatadas informalmente pelo Instituto Estadual de Florestas, que possuem ocorrência no Baleia, como por exemplo o tamanduá-mirim, a onça parda e o cachorro do mato, mesmo eles não tendo sido registrados no nosso projeto, eles possuem alta probabilidade de ocorrer na região do Baleia e nesses parques vizinhos, já que são parte de um corredor verde e favorecem o deslocamento dessas espécies.
As espécies catalogadas nessa pesquisa são a primeira fonte pública de registros primários de toda a região do parque e da Mata da Baleia, e alguns registros catalogados em regiões ao redor nos ajudaram em algumas dessas identificações. Como exemplo, trouxemos o caso dos coatis da espécie Nasua, que já foram estudados anteriormente em 2011. A pesquisa em si relatava bastante dificuldade com a questão dos lixos em relação a esses animais. E mesmo depois de vários anos, a gente pôde observar que essa questão ainda vem sendo um problema nos arredores, pois também tivemos a identificação de coatis forrageando no lixo próximo ao setor de oncologia do Hospital da Baleia, que está inserido dentro da Mata da Baleia. Esperamos que futuramente essa questão possa ser avaliada na região do parque. Para as considerações finais, as balizas de biodiversidade nos ajudaram a aumentar a quantidade de registro de 34 para 493, o que podemos considerar um aumento bastante positivo. As abordagens durante as blitzes trouxeram alguns resultados, mas o que de fato funcionou foram as blitzes realizadas ao longo de caminhadas com outras pessoas pelas trilhas. O número de registros nesses dias foram bem maiores. Também conseguimos fazer o levantamento de 92 espécies a nível de pesquisa, e essas espécies são comumente encontradas nos biomas de Cerrado, Mata Atlântica ou entre as áreas de transição desses dois biomas, que são característicos do parque e da Mata da Baleia. A ciência cidadã se mostrou bastante eficiente para o levantamento de biodiversidade, além de ser uma opção muito mais barata para fazer esse tipo de pesquisa. Porém, também tivemos algumas limitações durante esse processo, como a falta de equipamentos mais potentes para registrar espécies mais distantes, o fato de algumas espécies serem muito rápidas e, portanto, mais difíceis de registrar, além das espécies de hábitos noturnos que não conseguimos ver. Tivemos também alguns desafios de campo quanto ao acesso a algumas partes do parque, a falta de engajamento de alguns visitantes que nem sempre eram receptivos e as questões de deslocamento dos participantes até o local do parque. Entretanto, os resultados foram satisfatórios e conseguimos bons resultados primários de catalogação das espécies encontradas. Em agradecimento, gostaríamos de agradecer à nossa orientadora Marina durante toda a etapa do projeto, a todos os participantes envolvidos que colaboraram com todas as etapas desse projeto e a Sabrina, que mesmo não estando com a gente até o final do projeto, ajudou significativamente durante o processo de pesquisa até o final de outubro de 2025. Essas são as nossas referências. E é isso. Muito obrigada!